Deixa eu atualizar para você o seguinte. A BBC está dizendo que Trump alerta ao Irã depois do maior ataque brutal de Israel que atingiu instalações nucleares e sites militares. Diz aqui o BBC. E ela diz, inclusive, o seguinte: o chefe supremo da Guarda Revolucionária do Irã, Hussein Salami, foi morto nesse ataque por Israel. Israel infligiu um ataque, uma destruição de grande proporção, estou lendo de inglês aqui, de grande proporção à elite militar do Irã. E aí a BBC explica como isso aconteceu. Bom, temendo logicamente que isso possa se agravar a situação do Oriente Médio, e para a gente poder entender melhor, professora Karina Calandrin, professora do IBMEC, doutora e mestre em Relações Internacionais, especializada em Israel. Doutora Karina, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Professora, esse ataque israelense já era esperado no noticiário internacional por parte dos Estados Unidos, haja vista que, inclusive, nós anunciamos aqui ontem, que aquele fiscal da ONU estava dizendo que o Irã não estava cumprindo aquilo que havia prometido na Organização Internacional de Energia Atômica. Sim, já era esperado, muito se especulava quando aconteceria o ataque, então se imaginava que seriam nesses dias, né, ao entorno desses dias, não exatamente ontem, mas que poderia acontecer hoje, amanhã, então era especulado esses dias. Os Estados Unidos, a princípio, disseram que não sabiam do ataque, mas é muito difícil imaginar que os Estados Unidos não saberiam de um ataque dessa magnitude. Então, provavelmente, eles tinham essa informação. Nesse momento, eram feitas negociações que os Estados Unidos participavam com o Irã, em relação ao programa nuclear, então envolvendo a agência da ONU, a IEA, que é a agência sobre energia atômica. Então, um acordo já antigo, né? Esse tema sobre o enriquecimento de urânio do Irã e o programa nuclear iraniano já é antigo, é um tema que já nos últimos 10 anos, pelo menos, é tratado internacionalmente, o governo americano participa diretamente, e é uma preocupação para Israel muito presente. E por esse acordo não ter dado certo agora, novamente os Estados Unidos tentaram negociar e o acordo não foi bem sucedido, Israel resolveu então agir militarmente. Só não se sabia o momento exato do ataque, mas era assim esperado que aconteceria nesses dias. Professora, toda vez o Irã diz que o seu programa nuclear não é voltado para a fabricação de uma bomba atômica, mas sim para pesquisas científicas ou para a medicina. Não é isso que a realidade mostra? Alguns casos, né, ao longo desses anos, como eu disse, porque não é algo recente, né, já tem anos que esse acordo é negociado. Em alguns momentos, né, a IEA, que é essa agência da ONU, ela tem que fazer visitas periódicas, elas têm essa possibilidade de realizar visitas às instalações de energia atômica, exatamente para vistoriar e se certificar que tudo é feito de acordo com a regulação e de acordo também com o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que o Irã é signatário. Então, dessa forma, o Irã não poderia realizar o enriquecimento de urânio e atividades nucleares que não fossem para fins pacíficos. Então, em alguns momentos, a IEA programou visitas e dentro desse período é avisado que a visita vai ser realizada e depois ela, então não é uma visita surpresa, né? Nesse momento que a IEA realiza a visita, o Irã teria feito modificações na sua planta nuclear, então demonstrando que poderia, né, ter indícios ali de outro tipo de atividade que não fosse atividade pacífica. Mas Israel, principalmente, assim como os Estados Unidos, alegam que o Irã teria, sim, um programa nuclear militar, voltado, então, à produção de armamentos nucleares, como bombas atômicas, e não seria apenas para o uso pacífico. Então, fica essa alegação por parte dos Estados Unidos e por parte de Israel, de um lado, e, é claro, a alegação do Irã, do outro, dizendo que não, que o seu programa é apenas para uso de produção de energia elétrica. Professora Karina, também estou vendo aqui na BBC que diz que o Irã retalhou, mandando mais de uma centena de drones contra Israel. Uma parte deles foi abatida em cima do território da Jordânia, com a anuência da Jordânia. Isso significa que Israel está mais próximo de alguns
países árabes para tentar, dizer assim, peitar o Irã? Sim, isso até já tinha acontecido no ano passado. Israel tinha feito já outros ataques ao Irã, que o Irã retaliou também. O Irã já tinha feito também um ataque a Israel por conta de um ataque israelense no Líbano, também no seu enfrentamento contra o Hezbollah no ano passado. E nestes ataques, nesses outros 2 ataques que aconteceram no ano passado, tivemos reações de países árabes, da Jordânia e também da Arábia Saudita, que são 2 países, além de outros no Oriente Médio, que não têm uma boa relação com o Irã, que tem ali relações de disputas e também relações do ponto de vista, né, da questão religiosa, da interpretação religiosa do islamismo, que diz que, né, o Irã é um país xiita e que a Arábia Saudita, por exemplo, lidera o mundo sunita. Então eles têm disputas nessa área também sobre a liderança do mundo islâmico no Oriente Médio. Esses países, por essas disputas e por não terem uma boa relação com o Irã, acabam por apoiar Israel nesse sentido. Não que sejam aliados de primeira hora de Israel, mas porque são inimigos do Irã também, têm uma rivalidade em relação ao Irã. Então, por conta dessa situação, acabam por apoiar Israel neste embate direto agora entre os 2 países. Então, isso aconteceu no ano passado e se repete agora. Era já esperado que, né, tivesse uma reação também de outros países árabes que não têm boas relações com o Irã. Professora, o Irã é uma teocracia. Um ataque como esse enfraquece essa teocracia para o Irã, inclusive, tentar voltar a ser uma democracia, ou pelo menos implantar uma democracia, se é que já existiu no passado? Ou não? Ou o regime está muito firme? Bem, é o que Israel alega. Israel alega que o ataque também, além, né, do objetivo imediato, que seria o enfraquecimento de todo o programa nuclear iraniano, que ameaçaria diretamente Israel, a segurança israelense, também teria um impacto direto na democracia, no sistema, né, na possibilidade de um sistema democrático no Irã, e a queda do Ayatollah, que é o líder religioso nessa teocracia que é o sistema iraniano. Mas acredito que seja muito difícil. Isso porque o sistema iraniano já data desde 1979, quando aconteceu a Revolução, já passou por diversas crises desde então e permanece firme, apesar desses percalços ao longo, né, do período histórico. Então, e o Irã, anteriormente, antes da Revolução Iraniana, não era uma democracia também, era uma monarquia, né, liderada pelo Shah, né, o nome do líder monárquico no Irã. Então, é difícil que se instale uma democracia aos moldes ocidentais. No Irã, um país que nunca teve esse modelo político. Então, acredito que seja muito difícil, apesar de terem movimentos dentro do Irã, movimentos sociais, que lutam por uma maior abertura do sistema e uma maior liberdade, maior garantia de direitos civis e direitos políticos para a população iraniana. Isso existe dentro do Irã, mas que também tem uma luta, o governo tenta impedir, né, de todas as formas, o crescimento desses movimentos sociais também. Então, o sistema iraniano, acredito que não vai cair só por conta desse ataque. Teriam que ter mais iniciativas e, infelizmente, né, um conflito maior para que ele seja destituído. Professora, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigada, bom dia. Professora Karina Calandrinha, professora do IBMEC, doutora em mestre em Relações Internacionais, especializada em Israel, comentando aqui conosco a situação do Oriente Médio, depois do ataque israelense contra instalações nucleares do Irã e a represária do Irã em cima do território israelense com os drones lançados também esta madrugada.